Oi, gente, boa tarde. Hoje nós iremos começar falando sobre o livro 2 e iremos falar sobre a unidade 1, planeta Terra e suas características geológicas. Bom, com certeza vocês já devem ter escutado e já sabem sobre como foi que teve essa formação e a evolução do planeta Terra. E vocês sabem que essa formação ela foi constituída e estudada a partir de algumas teorias, que é justamente o que nós vamos abordar nessa unidade 1 na primeira parte. Bom, a formação e evolução do planeta Terra. Como foi que isso aconteceu? Inicialmente, diversos cientistas eles pesquisaram sobre a origem do universo e suas contribuições acabaram que resultando na teoria do Big Bang. Essa teoria ela tem como base a concepção de que o universo ele teve origem há aproximadamente 13,7 bilhões de anos e quando ela estava concentrado em um único ponto, extremamente compacto e com temperatura infinitamente quente, o qual, em determinado momento, ela acabou que explodiu. Após essa grande explosão, o universo passou a se expandir, ou seja, começou a crescer de maneira constante e a se resfriar, formando os corpos celestes. Essa teoria, que é a mais aceita, ela foi proposta por um físico chamado George e ele se baseou em estudos de diversos cientistas como Hubble, George e também Albert Einstein. Então, daí vocês podem perceber que não foi uma teoria à toa, foi baseada em todo um estudo, em todos os pesquisadores, para que pudesse chegar até essa ideia da grande explosão. É com base nessa teoria ainda que, por exemplo, que os estudiosos da cosmologia eles estipularam que a idade da Terra se formou praticamente há 4,6 bilhões de anos. Bom, o que é a cosmologia? No livro de vocês, na página 367, tem explicando lá o que significa. E é uma ciência que ela vai abranger a origem, evolução, estrutura e composição do universo. Assim, acredita-se que o nosso planeta ele foi formado por uma grande nuvem de poeira e de gás, assim como os outros planetas do sistema solar, incluindo o Sol. Com o passar do tempo, a matéria presente nessa nuvem de poeira ela começou a se agregar, ou seja, a se juntar, e formando blocos cada vez maiores até formar os planetas que nós conhecemos hoje. O nosso planeta, antigamente, ele era muito bombardeado constantemente, tanto por meteoros, asteroides e cometas. Sabe-se que, através do resfriamento do planeta Terra, ocasionou a formação de uma crosta mais sólida na Terra. E essa estrutura interna da Terra, elas são chamadas de camadas da Terra. E elas vão ser divididas em 3 camadas, cada um com suas características físicas e químicas, que são compostas pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. O núcleo ele vai se dividir em 2, que é núcleo externo e núcleo interno. Aqui está falando sobre a estrutura, a divisão da estrutura da camada da Terra, que é o núcleo, manto e também a crosta terrestre. Bom, o núcleo ele vai ser composto principalmente de ferro e de níquel e ele vai suportar altíssimas temperaturas e também pela pressão. O núcleo ele vai ser localizado no centro da Terra e, como eu já falei para vocês, ele vai ter uma divisão, se dividindo em núcleo externo e núcleo interno. E as principais características desse núcleo que diferencia de um para o outro é justamente que o núcleo externo, por ele ser fora, não está com muita temperatura, ele vai ser líquido e vai ter uma profundidade de aproximadamente 2.890 até 5.150 km. E assim a sua temperatura não vai ser tão alta quanto o outro, vai ter uma temperatura de 3.500 graus Celsius. Já o núcleo, ele vai ser sólido devido à profundidade, vai ter uma profundidade de 5.150 km a 6.000 e ele vai ter uma temperatura de aproximadamente 5.000 graus Celsius. Então, devido à sua profundidade, ele vai ser as temperaturas vão ser mais altas. Em relação ao manto,
ela vai ser uma camada intermediária que vai ficar entre o núcleo e a crosta. Vai ter rochas pastosas, que é o magma. E o que é esse magma? Ele é um material rochoso que ele vai ser vai estar em estado líquido. Já a crosta é a camada mais superficial da Terra, porque ela fica bem fora, bem em cima, é a camada mais fina da Terra. E ela vai ser formada por rochas sólidas e sua espessura ela vai variar de acordo com a sua localização. Por exemplo, na crosta oceânica, onde possui oceanos, ela vai ter de aproximadamente 7 quilômetros, e na crosta continental, onde tem os continentes, ela vai ter cerca de 40 quilômetros. Existe ainda uma outra teoria, uma segunda teoria, que é chamada de deriva continental. O que é essa teoria? Primeiramente, ela foi proposta por Alfred em 1915. É importante que vocês leiam a biografia na página 369, que vai falar lá o nome completo, nascimento, a sua formação, o que ele gostava de fazer, e entre outras coisas interessantes sobre o autor. Ele propôs que há 225 milhões de anos existe uma grande massa continental, que era chamada de Pangeia, que do grego significa todas as terras, e ela era cercada por um grande oceano, que era denominado Pantalassa, que do grego significa todos os mares. Só que com o passar dos anos, cerca de 135 milhões de anos, esse material ele acabou que se fragmentou, a Pangeia no caso, e foi gerando outras massas continentais. O que isso significa? Que ele se dividiu, fragmentar é o mesmo que dividir, e gerou outras duas massas continentais, que eram chamadas de Laurásia, que ficava ao norte, e Gondwana ao sul. Como vocês podem observar nessa primeira imagem, tem aqui a Pangeia, que era localizada apenas com esses grandes continentes. Depois teve a Laurásia e a Gondwana, que foi essa divisão. E hoje em dia nós temos o mundo moderno, que ele é dividido por placas continentais, que na verdade são 12 placas continentais. Tem uma outra teoria também, que é chamada de tectônica de placas. Ela foi desenvolvida principalmente pela conjunção da observação de dois fenômenos geológicos, que foi a deriva continental e a expansão do assoalho oceânico, que fica localizado na área dorsal mesoatlântica. O que significa mesoatlântica? É uma cadeia de montanhas submarinas localizada no Oceano Atlântico. E esse último fenômeno ele foi observado pelos geólogos norte-americanos Robert e Hale na década de 1960. Alguns anos após, em 1975, a tectônica de placas ela foi descrita pela primeira vez pelo geólogo canadense John. E ele descreveu que a tectônica de placa ela estava presente em torno da Terra e elas se moviam sobre a superfície terrestre. E os estudos apontaram que a crosta terrestre ela está dividida em 12 grandes placas, que são elas: a placa euroasiática, a placa norte-americana, a placa sul-americana, a placa do Caribe, placa australiana, placa do sul-americana, placa escocesa, placa da Antártica e entre outras placas. São 12 no total. Existem algumas curiosidades sobre essas placas tectônicas. O que aconteceu? Devido a esses movimentos, as placas tectônicas elas se separaram, outras se chocam e outras até mesmo acontece que elas acabam que deslizando. E tudo isso acontece por conta da pressão e do atrito dos fenômenos geológicos. E por conta disso acaba acontecendo alguns fenômenos geológicos, como por exemplo terremotos, cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas. E
A maioria desses vulcões ativos, elas ficam localizadas nos limites dessas placas. E na próxima unidade, nós estudaremos mais a respeito dessas placas tectônicas, seus limites, movimentos e o resultado de suas ações. E essa foi a primeira parte da unidade 1. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.